Um inverno terrível vai vir do norte, a escuridão vai se espalhar por toda a Terra e essa vai ser a morte da humanidade. A canção de fogo e gelo, que é a profecia do Aegon Targaryen, o Conquistador, sempre foi o que moveu e o que vai mover tudo o que acontece em A Casa do Dragão. Então, nada mais adequado que esta segunda temporada se inicie exatamente em Winterfell, a casa dos Stark, aonde todos esses eventos daqui a quase 200 anos vão transcorrer. Olá, pessoal! Estamos de volta com os comentários sobre A Casa do Dragão, episódio a episódio, todas as segundas-feiras, falando do que aconteceu na noite de domingo. Como sempre, esses aqui vão ser vídeos singelinhos, sem imagens, sem cenas, sem edição, que é para eles poderem subir para o canal o mais rapidamente possível. E, como sempre, também eu vou discutir em detalhe todos os acontecimentos do episódio. Ou seja, para quem não viu ainda, fica aqui o aviso, tem spoiler. A gente está em Winterfell porque é para lá que foi o Jaehaerys Targaryen, o filho mais velho da Rhaenyra, para conseguir o apoio dos Stark na guerra dos pretos contra os verdes. O Jaehaerys conversa com o Lord Cragan Stark em cima da muralha e é lindo ver aquele cenário de novo. É lindo e é uma maneira muito elegante de estabelecer tom, estabelecer sentido e fazer essa ponte crucial entre os acontecimentos de Game of Thrones e de A Casa do Dragão. O George R. R. Martin ama a história e, portanto, é fundamental na série essa visão de que o que está acontecendo agora vai repercutir, vai continuar reverberando 200 anos depois. O que se decide hoje vai ter repercussões 2 séculos adiante. Além de adorar rever o Winterfell, eu gostei de outro detalhe. A gente está aqui retomando o que aconteceu no final da primeira temporada, exatamente do ponto em que ela parou. E, ainda assim, ninguém tenta disfarçar o fato de que o Harry Collett, o ator que faz o Jaehaerys Targaryen, cresceu, o cabelo dele está mais comprido e tudo bem. Eu acho muito salutar eles trazerem esse elemento extra enredo para dentro da série. Vamos reconhecer que sim, é uma produção, que ela demora para ser feita e que o tempo se passou no mundo real. E a outra coisa é que eu espero, sinceramente, que o Lord Cragan Stark apareça mais vezes nesta temporada, porque é uma sequência tão breve e ainda assim a interpretação do Tom Taylor, o ator que faz o Cragan, foi tão marcante, foi tão bonita nesses brevíssimos minutos. Em uma série de fantasia, por mais que ela esteja embasada não só na história da Europa medieval, mas na história do nosso presente, e essa é a raiz da qual a Casa do Dragão, assim como Game of Thrones, nasceu, é fundamental que haja uma construção de mundo convincente. Eu já tinha dito em um vídeo da primeira temporada que para mim fez toda a diferença ver a toca dos dragões dos Targaryen. Era algo que a gente nunca tinha visto em Game of Thrones e, de repente, aquilo para mim materializou toda uma parte tão importante da história deles, da maneira como eles vivem. E por isso, para mim, foi fascinante a cena seguinte a essa sequência de Winterfell, que é a Meleys se aproximando de Dragonstone, e daí a gente vê a Rhaenys, a princesa Rhaenys, a Eve Best, descendo da Meleys, desmontando dela no imenso e extremamente escuro, cavernoso, lindo hangar dos dragões de Dragonstone. Eu adoro quando uma série se dá ao trabalho de mergulhar você no ambiente em que ela está se passando, mostrar o hangar dos dragões, estou chamando de hangar, mas devia ser estábulo dos dragões, é fundamental para o transcorrer dos acontecimentos nesse episódio? Não, de maneira nenhuma, mas joga a gente no clima. É lógico que essa cena tem outra função também. Ela serve para Rhaenys, mais uma vez, lembrar o Daemon que ele não é rei.
e para, portanto, acentuar a ambivalência de tudo que vai acontecer nesse episódio. O Damon está, desde o final da primeira temporada, claro, extremamente dividido entre o desejo dele de ser ele a pessoa poderosa, de estar ele à frente de tudo, de ele tomar as rédeas da situação, e a lealdade a Rhaenyra, que neste momento ainda é indiscutível. Mas o que ele faz em nome dessa lealdade é um bocado em proveito próprio, em avanço próprio sempre. Principalmente porque desde o 10º episódio da primeira temporada, ele não para de se queixar de que a Rhaenyra não está no comando da situação, que ela está vacilando, que ela está sendo fraca como o pai dela, que ela devia estar partindo para a agressão, já devia ter partido para a agressão com muito mais contundência do que ela fez até o momento. E essa é a deixa para a gente, lógico, ver o que é que a Rhaenyra está fazendo, que ela não está lá comandando todas as reuniões em torno da mesa pintada. A cena que fechou a primeira temporada foi justamente um close da Rhaenyra, uma interpretação maravilhosa, como tem sido cena a cena da Emma Darcy, com o rosto transtornado de ódio, de revolta ao descobrir que o filho tão doce dela, o filho do meio, o Lucerys, foi morto pelo Aemond e pela Vhagar, o dragão dele. E agora a gente reencontra Rhaenyra com um outro close, dessa vez com o rosto desfigurado pela dor, pelo luto. O que a Rhaenyra está fazendo é, ela está procurando alguma coisa dos despojos do Lucerys, porque, de outra forma, como que uma mãe pode aceitar a perda de um filho? A cabeça sabe, mas o coração está desesperado. E andando por ali, por aqui, sempre voando, tentando encontrar alguma coisa montada na Syrax, a Rhaenyra, afinal, encontra um pedaço da asa do Arrax, o dragão, tão jovem ainda, tão no começo da vida, como o próprio dono dele, do Lucerys. E enredada na asa com uma rede está ali a jaqueta que o Lucerys estava vestindo quando ele saiu. A dor da Rhaenyra aqui é de atravessar o coração. O meu, pelo menos, ela atravessou. E a dor vai ser mais terrível ainda na cena da cerimônia fúnebre pelo Lucerys. Uma cerimônia feita na ausência do corpo, em que ela vai colocar a roupa dele numa pira para ser queimada, em que cada uma das pessoas próximas do Lucerys vai colocar alguma coisa ali para arder. E, no entanto, eu daí comecei a pensar, eu sei, é só um desejo meu de que o pior não tenha acontecido, provavelmente não tem base nenhuma na realidade, mas por que encontrar uma roupa sem a pessoa que estava vestindo essa roupa dentro dela? Eu fico aqui me perguntando se o Lucerys, quem sabe, porque a cena em que o Arrax é despedaçado pela Vhagar é filmada de longe, ela é vista de longe, a gente vê fragmentos caindo do céu em direção ao mar, mas a gente não consegue distinguir exatamente o que é cada um desses fragmentos. Então eu fico aqui cheia de esperança de que, por algum milagre, o Lucerys tenha conseguido sobreviver. Mas o pessoal de Game of Thrones, o George R. R. Martin, não tem pena da gente, não. Acho que provavelmente eu estou errada. É só um desejo mesmo. A consequência dessa peregrinação que a Rhaenyra fez atrás dos restos mortais do Lucerys, no entanto, é bastante importante para o episódio. Ela volta inundada de raiva e a primeira coisa que ela diz quando ela entra na sala do conselho em Dragonstone é dizer: eu quero o Aemon Targaryen. Querendo dizer, eu quero ele morto. Eu quero ele em pedaços aqui na minha frente. E é isso que vai desencadear os acontecimentos mais importantes desse primeiro episódio. Mas isso é bem lá adiante. É só nos últimos 15 minutos que as coisas começam realmente a acontecer. Eu gosto muito da estrutura desse primeiro episódio porque todo ele quase é ocupado de armar situações, de retomar o contato com os personagens e de mostrar o tabuleiro para a gente entender quais peças vão ser movidas, para que se chegue a esses movimentos de uma maneira lógica,
orgânica e que faça sentido para a gente, que seja surpreendente e, no entanto, inevitável. A gente vai reencontrar o Corlys Velaryon, a gente vai reencontrar a Dama da Noite. Cada vez eu gosto mais da interpretação da Sonoya Mizuno nesse papel. E ela vai ter uma parte muito importante nos acontecimentos que vão se desenrolar. Outra coisa que eu gosto é que nesse episódio a gente conhece muitos personagens mais miúdos. Pessoas que não têm poder, mas que, pelo menos pelo que está sinalizado aqui, vão ter um peso na história. Além da própria Dama da Noite, a gente conhece o Allen, um personagem novo que trabalha no estaleiro do Lord Corlys, um caçador de ratos e um ferreiro, o Hugh, que eu acho que vai ter algo a dizer também. Aliás, esse personagem aparece numa audiência de petições que o Aegon, recém-coroado rei, está ouvindo. E o Aegon é mesmo um ridículo. Ele está lá brincando de rei, ouvindo as petições, falando qualquer bobagem que lhe passe pela cabeça, ele não tem a menor noção das consequências das coisas que ele diz, e ele só fica andando para lá e para cá, cheio de ares ali, acompanhado daquela turminha dele, aquela galerinha. Sabe quando o jogador de futebol fica rico e daí junta aquele povo todo que é amigo, vai aproveitar bastante, né? A fama do outro? Então, essa é a pegada do Aegon. E na reunião do conselho, ele faz um papel horroroso. Mas o fato é que ali, em Porto Real, na sala do conselho, estão acontecendo discussões importantes. Quem a gente já conseguiu de aliado, quem ainda não, com quem a gente tem que insistir mais, onde há tropas, por onde a gente pode movimentá-las. E o Aegon fica ali só zoando, levou o filho pequeno dele para a reunião do conselho, o menino fica torrando a paciência do Tywin Lannister. E o Aegon fica ali só dando corda porque ele é um inconsequente, um irresponsável, um despreparado. E essa é uma das coisas muito sérias que eu tenho contra os verdes. O fato de que podem dizer o que eles disserem. Eles querem o poder pelo poder. E a prova disso está no fato de que eles colocaram no trono, eles vão começar uma guerra, estão começando uma guerra, usurpando o trono, para colocar nele um sujeito que nunca deveria ter chegado lá, que vai dar muito mais trabalho para eles do que eles imaginam, do que a Alicent e o Otto Hightower imaginam. Eles acham que eles vão conseguir controlar aquela criatura. Eu acho que eles estão bem enganados. Ele ainda vai fazer muito estrago. E desde que o menino nasceu, essa ambição, não, tem que ser ele, agora tem um filho homem, não pode mais ser a Rhaenyra, e nunca fizeram nada para preparar esse menino. Eu perdoo um pouquinho a Alicent, porque ainda tem alguma coisa dentro dela. Ela ainda está sob os efeitos, por exemplo, da quase reconciliação que ela teve com a Rhaenyra naquele último jantar a que o Viserys compareceu, e ela gostaria que não se partisse para a violência. Ela quer preservar a vida da Rhaenyra. Mas o Otto, o Aemond e aquele casca de ferida do Sir Criston, esses daí estão só para se aproveitar mesmo, assim como, aliás, o Sir Larys. Olha, pode até ser que o Matthew Needham, que faz o papel do Lord Larys, aquele que caminha com dificuldade, e o Fabian Frankel, que faz o papel do Sir Criston Cole, sejam pessoas ótimas, mas o fato é que nesse momento eu não aguento nem olhar para a cara deles. Eu olho e já me vira o estômago. Principalmente o Sir Criston, que agora está lá fazendo uns agrados, né, para Alicent. E tem, aliás, uma cena muito interessante em que eles transam, daí eles começam a se vestir e ela fala, olha, isso não pode mais acontecer. E ele fala, tá bom, sim, Your Grace. E daí vira e fala, dá para pôr a capa aqui, prender a capa na minha armadura? O que é um gesto ao mesmo tempo terno, de intimidade, e é também um gesto de possessividade. É ela fazendo favores para ele. Imagina se ele não vai continuar o caso deles. Ele lá quer perder a ascendência que isso dá para ele e a lealdade que ele está conquistando do Aemond, que se acha tão esperto e está caindo na mão desse sujeito que, não quero nem, é abaixo da crítica, o Sir Criston. O que é muito interessante em todas essas movimentações que estão acontecendo em Porto Real no episódio, no entanto, é
a gente vê o quanto todas as sanguessugas estão ali com as ventosas cravadinhas no pescoço de quem elas puderem sangrar. Porto Real já era um lugar de conspirações e traições e puxadas de tapete e facadas nas costas, mas agora virou um serpentário. Não é que eu me sentiria segura sendo amiguinha ali do pessoal da Rhaenyra também, mas vamos comparar. Olhem o desprezo com que o Aegon trata a Helena, irmã e esposa dele, por exemplo, nesse episódio. A arrogância e os maus modos do Aegon, a maneira como o Aemond é influenciável, embora julgue não ser, e a quase total falta de remorso dele pelo que aconteceu com o Lucerys. Ele disse, eu preferia que não tivesse acontecido, foi um erro, mas não é que esteja doendo assim nele, não, ter matado um menino. E daí vamos olhar, por exemplo, o reencontro da Rhaenyra com o Jacaerys, que recebeu lá em Winterfell a notícia da morte do Lucerys, voltou correndo, entra nos aposentos da mãe, tenta dar para ela um relatório das missões diplomáticas dele e cai no choro. E os dois se abraçam e eu acho que é o primeiro momento de luto compartilhado que a Rhaenyra teve até o momento. Em nenhum instante ela pôde se apoiar em alguém, ela pôde chorar junto com alguém, ela pôde dar vazão à dor que ela está sentindo. É só com o filho. É uma cena tão bonita, tão triste. E a maneira como o Jacaerys depois pega o irmão pequeno no colo. Diga-se o que quiser, mas eu já disse isso, eu vou repetir. A Rhaenyra criou os filhos, mas muito melhor do que a Alicent. Ela deu amor, estrutura, preparo e apoio para eles. Nem o Aegon, nem o Aemon, nem a coitada da Helena, sempre posta de escanteio, jamais tiveram isso, nem por parte da mãe, nem por parte do pai, o Viserys. E daí, para a gente não esquecer que a gente está no mundo de Game of Thrones, mas não esquecer mesmo, vem aquela cena horrorosa do caça-ratos e do soldado da guarda cortando a cabeça do filho da Helena e do Aegon. Um filho por um filho é o título do episódio. O filho cuja cabeça deveria ter sido levada para Rhaenyra, claro, era o Aemond. Mas a gente não sabe o que, de fato, o Daemon disse para o caça-ratos no momento em que o caça-ratos pergunta, e se eu não encontrar o Aemond? A cena é cortada aí, a gente não sabe qual a resposta dele. E parece tão cheia de iniciativa a atitude do caça-ratos e do guarda, iniciativa demais talvez para eles não terem sido instruídos a, na falta do Aemond, cortar a cabeça do filho do Aegon. E o pavor da Helena correndo com a filha nos braços, tentando fugir daquele lugar em que estão na frente dela, cortando a cabeça do filho ainda vivo. Eu só quero ver o que vai acontecer quando o Otto, a Alicent e o Aegon ficarem sabendo do que aconteceu e quando a Rhaenyra ficar sabendo que esse complô foi uma armação de quem mais, de quem poderia ser, claro, do Daemon. Mas isso é assunto para o vídeo da semana que vem, o vídeo sobre o segundo episódio, que vai ao ar também aqui no canal, à segunda-feira. Até lá, então! E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho.